Bem-vindos a mais um vídeo do Entendendo o Espiritismo. E ainda na sequência das práticas espíritas, nós vamos falar hoje sobre a prece. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz dois capítulos, lá no final do livro, dois capítulos dedicados especialmente a essa questão da prece. É o capítulo 27, que tem como título Pedi e Obtereis, e o capítulo 28, que traz uma coletânea de preces como sugestões para nós dirigirmos o nosso pensamento na hora de realizar as nossas orações. E no capítulo 27, então, ele traz algumas considerações que eu vou trazer aqui nesse momento. A prece é uma invocação. Para ela, nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter como objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Então, prece não é só para pedir, nós podemos agradecer também e fazer a nossa louvação a Deus. Nós podemos orar por nós ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. E as preces dirigidas a Deus, elas são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos desígnios. E as que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Então nós temos que entender isso. As preces sempre chegam a Deus. Se a gente dirige diretamente, os bons espíritos se encarregam de atender. E se nós dirigimos aos bons espíritos, eles levam essas preces a Deus. Quando nós oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. É importante a gente entender esse mecanismo, Você pode fazer sua prece diretamente a Deus ou para um espírito protetor, mas todas elas chegam no mesmo destino. E é importante também entender que todas as nossas preces são ouvidas e são respondidas. O que acontece, É que muitas vezes a gente não entende as respostas que Deus encaminha para nós. Porque geralmente, quando nós fazemos as nossas preces, nós pedimos o que nós queremos. E Deus nos responde, nos concedendo aquilo de que nós precisamos, Então, nem sempre o que nós precisamos é exatamente aquilo que a gente acha que a gente precisa. É interessante, é importante a gente entender esse mecanismo também para não achar que nossas preces não são ouvidas. Elas são ouvidas, são respondidas. Nós temos que aprender a interpretar estas respostas, E continua ainda o Evangelho, ainda nesse capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afasta. E assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então veja, a prece não elimina as nossas dificuldades, os nossos problemas. Ela nos fortalece para que nós possamos enfrentar esses problemas com mais tranquilidade, com mais coragem, com mais fé, com mais discernimento, mais abertos à inspiração que vem do plano espiritual. É essa função da prece. É fazer a nossa ligação com os planos superiores para que nós possamos tomar as decisões mais adequadas. E ainda continua dizendo, o homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos, E pode segui-los ou não, dependendo do seu livre-arbítrio. Nós recebemos os bons conselhos. O nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de decisão é que vai dizer se nós vamos seguir esses conselhos ou não. Então é isso que o homem sempre receberá se pedir com fervor, e é o que se poderá, sobretudo, aplicar essas palavras, pedi e obtereis. Então, pedir e obtereis é isso. Nós pedimos orientação, proteção, fortalecimento. E isso a gente recebe sempre. Já no capítulo 28, no capítulo seguinte, Kardec nos oferece uma coletânea de preces para diversas situações. Para o caso de doença, no caso
morte, do desencarne de alguém, ou no momento em que algum espírito está reencarnando, nos momentos difíceis, nos momentos de perigo, nos momentos em que nós recebemos alguma coisa, né, de Deus, algum benefício. Então, tem ali uma série de sugestões de prece. E lembrando sempre que são sugestões, porque como o próprio Evangelho esclarece, né, os espíritos sempre dizem que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e da maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então, entendendo sempre que são sugestões para nos ajudar a dirigir o nosso pensamento, mas não são fórmulas fixas de prece ou de oração. Então, essa é a nossa recomendação de hoje a respeito da prece.